Seja bem-vindo, mais um Brunecast. Nós estamos aqui toda terça-feira às 20 horas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você está assistindo a gente, é porque você já sabe que vai ser bom demais. Hoje nós temos um convidado muito especial. O Wesley está preparado com perguntas teológicas assim fortíssimas que ele tirou do manuscrito do Mar Morto. Verdade. Né? Foram coisas assim do original. Para quem não sabe, o Wesley e o Teixeirinha são os famosos teoiólogos. Né? Eles juntos fazem perguntas que qualquer teólogo ficaria confuso. Mas hoje nós temos uma pessoa especialista. Não importa. Podia ser Lutero, podia ser... Não, vai ser Calvino, o que for. Não ia conseguir responder a profundidade dessas perguntas. Acho que só Deus para responder Mas hoje nós temos um convidado especial. Peso. Hoje vai ser de peso. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que foi... a primeira vez que eu vi um vídeo dele, ele estava numa entrevista com 25 ateus, né? E provando a existência de Deus. Achei aquilo interessantíssimo. E, além disso, ele é professor titular na UFRN, ele é escritor, é um intelectual público que defende o cristianismo, doutor em educação, mestre em filosofia na Inglaterra, advogado, pastor e fundador do Ministério de Defesa da Fé, autor de diversos livros, é palestrante no Brasil e no exterior, e um cara inteligentíssimo que vai tirar nossas dúvidas mais profundas hoje sobre Bíblia, Deus e tudo que o nosso público aí nos comentários for colocando. Recebam com um forte aplauso Tassos Licurgo. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. Olha, nunca fui recebido com tamanho entusiasmo assim. Nossa equipe aqui é preparada. Não, e o currículo é grande demais. Você vê que metade do Brunecast foi no currículo. Eu repeti a quarta série 2 vezes. Então, assim, o senhor me perdoa pelas perguntas que o Hélio que vai nos ajudar na profundidade. Obrigado. Ó, o que eu acho interessante na nossa geração, Tassos, posso chamar de Tassos? Lógico. É que as pessoas ou acreditam muito em Deus, tem aquelas que acreditam, mas vivem como se ele não existisse, e tem aquelas que são poucas, mas que decidiram na sua mente que Deus não existe, se consideram ateias. E eu sou cristão, nasci em berço cristão, então não vejo muita lógica a pessoa não acreditar em Deus por causa de tudo que é palpável que a espiritualidade nos permite, né? As curas, os milagres, a natureza, como funciona o corpo humano. O apóstolo Paulo fala, se você olhar para a própria vida, não tem como negar a existência de Deus. Na sua opinião, pelo seu conhecimento, seja muito bem-vindo ao Brunecast, por que as pessoas negam a existência de Deus? De onde vem isso? Existem vários tipos de ateísmo, principalmente 2 tipos de ateísmo. Existe o ateísmo de índole intelectual e existe o ateísmo de índole moral. Talvez a questão a que você se refira seja a do ateísmo de índole moral. Algumas pessoas negam a existência de Deus porque querem aderir a um sistema de mundo, que é o ateísmo, que dá vazão aos desmandos que essas pessoas querem levar na vida. Ah, boa. Então, elas querem um sistema de mundo no qual você possa fazer o que quiser sem responder por essas ações. Não é por acaso que hoje estão reformulando o conceito de responsabilidade. É uma liberdade sem responsabilidade. Boa. Então, o elemento volitivo da vontade é muito relevante em algumas pessoas para escolherem a cosmovisão. Não há nada quanto essas pessoas que você possa fazer do ponto de vista intelectual para convencê-las à existência de Deus e fazer com que elas adiram a uma visão de mundo teísta e cristã, porque o que sustenta a visão de mundo ateísta dessas pessoas é a moralidade. Quanto a elas, vale caminhar junto, orar, elevar o aspecto relacional, para que você possa, nesta caminhada, fazer com que ela entenda que há algo mais do que as suas próprias vontades. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer é que o Wesley, por exemplo, né, só dando um exemplo, não que ele queira, né, mas dando um exemplo, ele quer viver do jeito dele, não quer prestar contas a ninguém, quer ver uma vida deliberadamente no pecado, errado, então ele prefere acreditar que Deus não existe para ele ficar à vontade satisfazendo os próprios desejos, as próprias concupiscências. Seria isso? Isso, porque a assunção do cristianismo como uma expressão genuína da verdade traz consequências para a vida prática. E uma das consequências principais é que nós prestaremos conta. Então, muitos
por não quererem estar nesta situação, optam não pelo intelecto, mas pelo elemento da vontade, dos desejos, dos quereres, optam por um sistema de mundo em que você faz o que quer sem responsabilizar-se por nada. O problema é que esse sistema é falso, é uma autoenganação. Deus existe para quem crê nele e para quem não crê. Mas essas pessoas enganam-se a si mesmas, trazendo para si uma visão de mundo ateísta, tentando achar a possibilidade de viver uma vida com os desmandos que elas querem sem serem responsabilizadas por essas ações. Agora, essa questão de prestar contas, me explica biblicamente. Por exemplo, cometi pecados na vida, mas me arrependi profundamente, pedi perdão a Deus, confessei, larguei, abandonei e estou no caminho do Senhor. Eu ainda presto conta, mesmo com tudo confessado e resolvido? Ou essa prestação de contas é só para quem virou as costas para Deus? Como é que você vê essa... A salvação é independente do que nós façamos ou deixamos de fazer. A salvação é unicamente decorrente do que Cristo fez. Quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, independentemente do que o nosso passado traga, se nós abrirmos genuinamente, verdadeiramente, nos arrependermos, voltarmos o coração para o Senhor, nós encontramos a salvação pelo que Cristo fez. Um exemplo claro nas Escrituras é o ladrão na cruz. Isso. O ladrão não tinha nada a oferecer, ele era um ladrão. E não apenas não tinha nada a oferecer, como não teria nada a oferecer. Ele não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Aquele ladrão simplesmente reconheceu o senhorio de Cristo naquela situação. E, professor Bruno, é interessante que ele reconhece numa revelação muito menor do que nós temos hoje, porque é um Deus ensanguentado, prestes a morrer. Então ele olha para aquele Deus ensanguentado e diz, as Escrituras registram, ele diz, Senhor, reconhece o senhorio de Cristo. E a oração é simples, lembra-te de mim. E a este ladrão Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu digo sempre, quando eu falo desse tema, eu digo que aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, mas almoçaria com o próprio Deus. Meu Deus. Então não é pelo que o ladrão faz ou pelo que a gente faz que a gente encontra a salvação. É pelo que Cristo fez. Então salvação é pelo que Cristo fez. Okay. Mas ocorre... É a graça divina. A graça divina. Agora ocorre que se você não busca a verdade genuína, a proximidade com Deus, você arcará com as consequências dessa sua decisão. Todas as nossas decisões aqui têm efeitos que ecoam pela eternidade. Esses efeitos são, ou nós passaremos a eternidade ao lado de Deus se nós aceitarmos Jesus, ou nós passaremos a eternidade longe de Deus, se assim nós quisermos. Então é neste sentido que eu digo. As nossas ações no sentido de aceitar ou não, buscar Jesus ou não, buscar a verdade ou não, abrir o coração ou não para investigação do que subjaz a tudo que existe, a essência das coisas, a verdade por trás de tudo que existe, tem consequências que ecoam pela eternidade. Quando a pessoa opta pelo ateísmo, está simplesmente se fechando contra essa possibilidade e escolhendo viver para si mesmo, para os seus próprios desejos, quereres e vontades, e as consequências disso são exatamente a pessoa viver num lugar em que Deus não está. O julgamento do santo, do salvo, não diz respeito à salvação. Okay. O julgamento do salvo diz respeito a outras, aos galardões. Galardão, são outras coisas. A salvação é unicamente em razão de Jesus. Só acredita que o galardão vai ser uma espécie de patente no céu, de hierarquia ou de posicionamento, uma casa melhor do que a outra? O que o senhor acredita de galardão? Eu não diria assim, mas de posicionamento sim. Eu acredito que há generais que estão aqui que nós nem sabemos quem são. Às vezes pessoas cujos ministérios são de oração, de intercessão, algumas das senhoras, né, de Assembleia de Deus que acordam de madrugada e oram pelos santos, pelos missionários. Aquelas senhoras têm um grande galardão e às vezes nós nem conhecemos. Eu acredito sim nisso. Então, essa é uma coisa que eu tento me debruçar na palavra para entender, mas como a Bíblia não é explícita sobre o que será o galardão no céu, né? Assim, eu sei que, como o senhor bem explicou, as nossas obras de alguma forma vão ecoar na eternidade, né? Aliás, tem uma frase que não é bíblica, mas é de um filme que eu gosto muito, Gladiador, que o general fala isso, né? Tudo que fazemos na terra vai ecoar na eternidade.
Esqueci o nome do general famoso lá do Gladiador. Você que é cinéfilo. E essa frase me impacta muito, porque é verdade. O que você faz aqui, de alguma forma, está tocando na tua vida eterna, né? Apesar da salvação ser somente pela graça, eu também acredito somente nisso, mas eu também acredito que as nossas obras, de alguma forma, estão determinando que tipo de vida eterna a gente vai ter, né? E eu não consigo ainda ter essa clareza bíblica de como vai ser esse galardão, mas por isso eu prego o evangelho, por isso eu busco viver uma vida correta e se peco, me arrependo rapidamente, não porque as obras vão me salvar, mas porque eu acredito que de alguma forma isso vai me posicionar na vida eterna, sabe? Acho que a obediência talvez seja moeda na economia de Deus. Boa. Obediência ao que Deus nos diz. Uhum. Quanto a isso, a gente pode dizer também, sabe o quê? Os mandamentos são entregues a um povo que já é o povo de Deus. Um povo que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Mas os mandamentos são ali como uma proposta de vida para aqueles que são de Deus. Não são como uma escada para se tornar povo de Deus, mas são uma proposta para aqueles que já são povo de Deus. E se nós analisarmos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à relação com Deus, mas os outros 6 também falam de quem Deus é. Quando você diz, não mentirás, porque Deus é verdade. Não roubarás, porque Deus é fiel. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Santo. Enfim. Então você tem toda uma construção nos mandamentos que servem para que nós saibamos quem Deus é e busquemos isto para a nossa vida. É um processo que nós chamamos, no mundo da teologia, de santificação. Há uma proposta de santificação para os salvos. De trabalharmos, renovarmos a mente, de escolhermos o caminho certo, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Agora, por exemplo, como é que a Bíblia nos propõe um versículo como sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu? Como isso seria possível se a gente não consegue lidar nem com a gente mesmo, assim? Pois é, em Cristo nós encontramos a salvação. Não é a perfeição ou a justiça, mas é a sede de justiça. O Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. É interessante que serão saciados, as Escrituras dizem. Não é interessante você ser saciado se você tem sede e fome? Não é saciado porque você é justo, mas porque ter sede e fome de justiça, você encontra a saciedade. Porque a plenitude está na justiça, em Cristo Jesus. Quando nós colocamos Cristo como centro da nossa vida, a razão de ser da nossa existência, é que nós nele encontramos a justiça, a perfeição, porque ele é justo, ele é perfeito. É também interessante essa forma que o apóstolo Paulo fala, eu acho, quando diz está em Cristo, porque nós sabemos que Cristo está em nós, o Espírito de Deus habita em nós, mas ele diz está em Cristo. Então nele somos salvos, somos perfeitos, somos justos, nele. Não por nós mesmos, né? Já que o senhor falou do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreveu 13 das 27 cartas de livros do Novo Testamento. E eu li um livro chamado Paulo, a Biografia e tal, um livraço, conta histórias mais detalhadas da vida do apóstolo Paulo. Qual foi a importância do apóstolo Paulo para definir o nosso pensamento espiritual religioso de hoje no mundo cristão? Qual foi a importância do apóstolo Paulo? Porque Jesus, ele ensinou coisas assim muito práticas do dia a dia, baseada basicamente em amor e arrependimento. E o apóstolo Paulo veio com uma doutrina parece que mais elaborada, né? Olha, tem que ser assim. Deu instrução para os maridos, deu instrução para as esposas, deu instrução para os filhos, comportamento de fulano, comportamento de ciclano e tal. Como é que você analisa a importância do apóstolo Paulo no Evangelho? A importância é visceral, é central. Não só por ter sido responsável pela chamada igreja transcultural,
É Paulo que rompe os limites da cultura para que o evangelho atinja verdadeiramente todos os aspectos da expressão cultural. Paulo faz isso. Ele que tira de dentro do judaísmo e leva para qualquer lugar. Paulo é essencial nisso. Paulo que era um filósofo treinado. É importante dizer isso. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Que era neto de Hilel. Hilel foi o fundador da maior e melhor escola judaica de todos os tempos. Rabínica. Então, Paulo é essencial. E não só isso. Paulo coloca elementos de verificabilidade nas escrituras que são impressionantes. Se o senhor me perguntar qual é a passagem das escrituras mais impressionante ou mais corajosa que eu considero, eu citaria a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a convicção de Paulo na verdade do cristianismo é tão profunda que ele coloca toda a expressão do cristianismo com base em um fato investigável, público, que é a ressurreição pública física de um homem de um túmulo público. Então, essa passagem às vezes é vista com muita rapidez, mas se nós nos detivermos e nos debruçarmos sobre o que está aqui, nós veremos que não há nada em nenhum livro religioso parecido com isso. A base do cristianismo, o fundamento histórico do cristianismo é um fato investigável. Paulo faz isso. Então, Paulo é essencial, é central, é um grande Paulo que sempre teve dois nomes, né? Saulo e Paulo. Então, isso já demonstra um elemento de transculturalidade. Eu estava explicando nos bastidores que no meu trabalho, minha vida profissional, eu sou escritor e professor de desenvolvimento pessoal, gestão emocional e tal. E como ministério sou um pregador e de uma forma prática ensino a palavra para algumas pessoas. Então no meu trabalho eu falo muito sobre a importância de preparação. Na minha vida profissional, quando eu faço meus cursos, minhas mentorias, eu ensino muito para as pessoas a importância da preparação. E, de vez em quando, eu cito a Bíblia. Nos cursos eu não ajo de forma religiosa, como numa pregação, que você precisa abrir a Bíblia, ler e explicar e tal. Os cursos são para todo tipo de pessoas, mas eu sempre uso exemplos bíblicos, até porque as pessoas não conseguem desvencilhar a minha imagem da espiritualidade mesmo, então está tudo bem para elas, os alunos, né? E eu explico a vida de Paulo, olhando pelo lado do desenvolvimento pessoal, que é porque ele foi mais usado do que os 12 que conviveram com Cristo, sendo que Paulo nunca fisicamente o encontrou. Né? E ao olho humano, né, sem contar a revelação, ao olho humano, foi a preparação que ele tinha. Cidadão romano, dupla cidadania, falava vários idiomas, sabia escrever bem, sabia ditar cartas como ninguém, filósofo, pensador, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, ou seja, a preparação de Paulo foi impressionante. Né? Eu recebi aqui o filósofo e ateu, assim, de carteirinha, Luiz Felipe Pondé, tanto para um evento que a gente fez aqui no nosso auditório, quanto no Brunecast, e ele fez uma brincadeira dizendo que quando Jesus ressuscita e sobe, Deus chama a atenção de Jesus, é uma brincadeira, né, lógico, filosófica dele, falou assim: rapaz, eu te deixei 3 anos lá, você escolheu só despreparado, agora volta e escolhe alguém com formação. Aí Jesus vai no caminho de Damasco e contrata Paulo, né? E o que você acha dessa questão de preparação versus ser usado por Deus? Isso realmente influencia ou Deus usa o que ele quiser e acabou? A preparação é muito importante para a missão. É essencial para a missão que Deus coloca no coração da pessoa. As pessoas são chamadas para missões para as quais é necessária uma preparação muito específica. Paulo é um exemplo disso. Paulo, que nunca encontrou Jesus, como o senhor falou, e tem uma questão interessante que na sua conversão, na ida a Damasco, Paulo ele exerce uma função importantíssima, que é perseguir os cristãos. Aí ele vai perseguir em Jerusalém, Jerusalém não é suficiente, ele vai expandir o círculo de perseguição, vai para a próxima cidade, que é Damasco. No caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Jesus ressurrecto. Paulo, que nunca perseguiu Cristo, mas perseguiu os cristãos. Como o senhor falou, mas não é interessante que quando Jesus aparece, diz: Paulo, por que me persegues? Boa. Porque todo
aquele que persegue o cristão Está perseguindo persegue o próprio Cristo. Isso é uma revelação muito importante que é dada para Paulo. Então, Paulo, ele vai nesse aspecto, ele se converte. Paulo, que é um personagem que aparece nas Escrituras nos bastidores de uma cena de assassinato. Do assassinato de Estevão. Ele aparece ali. E ele, na sua formação e com seu intuito de perseguir os cristãos, ele é fortemente transformado, porque há um elemento por trás daquilo ali, que é a busca pela verdade genuína. A sinceridade do coração. Quando há sinceridade do coração, Deus se apresenta e transforma tudo. Então, Deus usou a formação de Paulo para a expressão da verdade. Então, é essencial, sim, a formação e nós não devemos negligenciá-la. Um outro exemplo nas Escrituras é Moisés. Então, Moisés teve educação palaciana. 40 anos. Por isso que ele foi escolhido para falar com o faraó. Moisés tinha dificuldade na fala, e alguns dizem que ele era gago, as Escrituras não dizem isso. Dificuldade na fala dele decorria do simples fato de que a primeira língua dele não era a língua dos hebreus, era a língua do faraó. Então Moisés teve a formação dele utilizada para aquele fim específico. É essencial a formação para um chamado específico, para que você fale com pessoas de influência, para que você esteja em certas situações. Agora, é claro, é muito importante que nós saibamos, por maiores que sejam as formações de uma pessoa, como era o caso de Paulo, o que vale acima de tudo é o Senhor. É o chamado do Senhor, que o Senhor coloca em nosso coração. Às vezes é muito difícil a pessoa entender isso. Não é por você, é por Cristo, é graças a Ele. Isso até é uma proteção para nós, não é, professor? Porque quando nós achamos que é por nós mesmos, nós estaremos na iminência da queda. Porque as Escrituras dizem que o orgulho precede a queda, a vaidade precede a queda. Então é importantíssima a formação, deve ser feita e Deus quer que seja assim, de acordo com as Escrituras. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Deus quer que nós o entendamos com a nossa mente. Deus não quer o nosso coração e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, não. A fé não precisa ser cega. Existe fé cega? Existe, mas não é do tipo cristã. A fé do tipo cristã tem base na razão. Aliás, existe um mandamento que fala sobre isso. Em uma das cartas do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É um mandamento, numa carta universal, católica, não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de católicos. Esteja preparado para apresentar a razão da sua fé. Nós somos chamados, todos nós cristãos, somos chamados para sabermos o porquê nós cremos. Então, amar a Deus com a nossa mente é um mandamento das Escrituras. Jesus diz em Mateus 22, 37, conforme eu já disse, que é o maior mandamento, amar a Deus com o seu coração, sua alma e o seu entendimento, e, portanto, não deve ser negligenciada essa experiência. Até porque, professor, como é que nós podemos genuinamente amar aquele que nós não conhecemos? O conhecimento de Deus, a possibilidade de conhecer Deus é um pressuposto lógico de nós crescermos em amor por Ele. Sim, é possível explicar Deus. Não tem uma música, né? Ninguém explica Deus. Mas é possível explicar Deus. Não porque a nossa mente finita consegue apreender a mente infinita que é Deus. Isso é impossível. É possível explicar Deus porque a mente infinita que é Deus resolve se revelar a nós. É interessante que eu me lembro aqui de Deuteronômio 29, 29. A primeira parte desse verso é muito trazida por aqueles que dizem que Deus não pode ser explicado, porque a primeira parte de Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí o pessoal diz: olha, é um mistério, as coisas encobertas, e está certo mesmo, né? Essas coisas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte do mesmo verso diz o quê? Mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, as reveladas, de acordo com as Escrituras, Deuteronômio 29, 29, nos pertence, com um fim específico,
para que nós cumpramos a lei, conheçamos Deus. Então isso é essencial na experiência cristã. O anti-intelectualismo na igreja tem causado um grande problema. Isso eu acho que é algo que a gente tem que discutir. As pessoas acreditam, ou por um tempo acreditaram, que se estudassem muito, se preparassem muito, de alguma forma limitariam a graça de Deus. E eu acho que é justamente o contrário, porque quanto mais... Os filósofos gregos já diziam, né? Quanto mais sei, mais eu entendo que nada sei. Então, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais você percebe, eu preciso de Deus, porque eu estou estudando, e ainda assim pode vir uma pessoa menos preparada e conseguiu um lugar que eu queria. Eclesiastes diz que não é dos rápidos a corrida, e nem do pão os sábios, porque tempo e acaso acontece para todos. Então, como a gente pode lidar no meio cristão com essa questão da pessoa não querer se intelectualizar, se preparar, ler? Por exemplo, uma pessoa que quer entender a palavra e não estuda teologia. Outra pergunta, já te enchendo de pergunta para você metralhar, qual a importância da filosofia para quem quer entender a Bíblia, ou se isso atrapalha? Ou seja, vamos falar um pouco da questão intelectual no meio cristão. O senhor falou da filosofia antiga, né? Uhum. A filosofia antiga, ela tem como dois dos conceitos principais os seguintes. O primeiro é aletheia. Uhum. Aletheia é um conceito central da filosofia, que é a verdade. Uhum. Nós devemos buscar a verdade. Esse conceito aletheia tem, inclusive, origem na mitologia platônica. Talvez não venha o caso aqui explicar, mas é um conceito que vem da mitologia platônica, que quer dizer desvelar a verdade. A, em grego, assim como em português, é um prefixo de negação, leté é esquecimento. Então, aletheia seria o desesquecimento da verdade primeira. O mais nobre... A ação mais nobre que poderia ser desempenhada aqui na Terra, de acordo com a filosofia grega, era buscar a verdade primeira, se deixando, tirando o esquecimento dela. Então, isso é aletheia. Sobre esse conceito, a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, aletheia. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Evangelho de João, que é escrito numa linguagem para o grego, para a mentalidade grega, o que é que o Evangelho de João registra em João 14,6? Jesus de Nazaré dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos isso em grego, professor, é exatamente esse termo técnico da filosofia que está ali. Eu sou aletheia. O Evangelho de João está se comunicando com os intelectuais da maior e mais profunda civilização, mais inteligente civilização da história da humanidade, que foi a civilização da Grécia Antiga. Jesus está dizendo, eu sou aletheia. Isso é revolucionador. O que ele está dizendo é que, olhe, e aquele conceito sobre o qual a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, Jesus diz, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. O conceito mais importante para a filosofia grega é um conceito que você pode se relacionar com ele, porque ele é uma pessoa. Porque um conceito por si só, você não pode criar relacionamento pessoal com um conceito, mas com uma pessoa você pode. Então Jesus traz a filosofia para um âmbito de pessoalidade, quando ele diz, eu sou aletheia. E como se não bastasse isso, o segundo conceito mais importante, no começo do que eu falei, eu disse que eram dois, o segundo é o logos, que é a essência, o fundamento do mundo, a razão de ser de todas as coisas. O sentido de tudo. De tudo. E de maneira surpreendente, quando nós lemos João 1:1, que diz, no princípio era o logos, traduzido em português por verbo ou palavra, no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Essa é a informação que nós temos. Esse conceito, logos, estava no princípio, isso remete a Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse logos já estava lá na criação do universo. E lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou, o verbo criar é o verbo baró, em hebraico, que quer dizer criar a partir do nada. Nós podemos falar sobre isso, que é muito impressionante também. Ótimo. Então, esse logos já estava na criação do universo, diz. No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Aí você, quem é o logos ou o que é o logos? Quando nós lemos o Evangelho de João, nós chegamos a João 1,14, agora, quando diz, o logos encarnou, tomou carne e tabernaculou entre nós, viveu entre nós. Acho que as traduções não são tão boas, mas em grego é tabernaculou entre nós. Ou seja, o logos também é Jesus. Jesus é a pessoalização, a concretude visível
da filosofia. Jesus é a concretude com a qual você pode se relacionar. É a filosofia com a qual você pode crescer em relacionamento pessoal. Então, a relação é central. Até se você pegar, por exemplo, a filosofia estoica, que começou antes de Cristo, mas começou a ficar mais forte em Roma, na época de Sêneca, depois Marco Aurélio e tal. Você pega o que eles falavam, quase tudo tem prova bíblica. Tipo assim, Marco Aurélio, o imperador romano, fala em seu livro Meditações, diz, não, você tem que aceitar o seu destino. Mas primeiro isso é lógico. Mesmo que você se revoltar, ele já aconteceu, entendeu? Você pega a filosofia do século XVII, aliás, desde Agostinho, né? Desde o século III, IV até o século XVII, tudo que os grandes filósofos vêm falando são coisas que a Bíblia já meio que explica, você só não quer enxergar. Freud dizia que nós inventamos, os seres humanos inventaram a religião, porque quando a gente fica adulto, a gente perde a proteção dos pais, a gente precisa criar uma proteção imaginária, como a criança sempre teve dos pais, a gente precisa criar essa proteção imaginária para se sentir seguro. Então ele diz que a religião é uma invenção humana, e logo Deus é uma invenção humana, que a gente precisa dessa proteção. Mas isso que ele chama de invenção, na verdade, é a revelação, é a verdade. Nós precisamos de uma proteção e por isso acreditamos em Deus. Então, se você parar para pensar, a filosofia ela não confunde. Se você alinhar com a Bíblia, ela fortifica muitas coisas que a Bíblia já diz. Só que você tem que olhar a Bíblia como verdade e a filosofia como apoio, não o contrário. Exato. Você não confunde, né? Não é por aí? Isso. A expressão revelada da palavra de Deus são as Escrituras. A filosofia é um método de buscar razão. Diz que a primeira frase em filosofia foi de Tales de Mileto, quando ele diz tudo é água. Quando ele diz tudo é água, ele está dizendo que tudo que existe pode ser explicado com base em um elemento verificável, que é a água, tangível, que é a água. Então é a tentativa de dar uma razão, uma explicação para tudo que existe. E a cosmovisão cristã é de longe a visão que mais bem dá conta das 4 questões essenciais. Questão de origem, de destino, de propósito e de moralidade. Então, essa visão cristã, ela dá conta, como nenhuma outra, tanto do aspecto da coerência, de coesão interna, quanto no aspecto de correspondência com a realidade. Tanto uma verdade correspondencial com a realidade, quanto uma verdade de coesão, coerência interna. A cosmovisão cristã ela é muito maior do que qualquer uma outra. E de maneira radical, quando você compara com a filosofia. Veja bem, não é? Nós pegarmos os 3 filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos aí 40 anos de ensino de Sócrates, nós temos 50 anos de ensino de Platão, 40 anos de ensino de Aristóteles, somando dá 130 anos de ensino. Esses 130 anos somados não dá nem 1% da influência de uma pessoa que ensinou por apenas 3 anos. Jesus de Nazaré. 130 anos de ensino da civilização. Gerações, né? Da civilização mais inteligente que já existiu, que foi a civilização grega. E é verdade. Se nós estudarmos filosofia hoje, nós estudaremos ou filosofia grega. Se alguém entrar aqui na Universidade de São Paulo, qualquer universidade do Unicamp, seja lá qual for estudar filosofia no mundo, na Universidade de Oxford, Cambridge, Harvard, qualquer uma delas, se for estudar filosofia hoje, ou vai estudar filosofia grega, ou vai estudar notas de rodapé filosofia grega. É isso que ele vai fazer. Todos os filósofos fora da Grécia fazem sua filosofia em contraposição à Grécia. Nietzsche, em contraposição a Heráclitos e assim sucessivamente. E a filosofia grega, com seus 3 maiores filósofos, 130 anos de ensino, nem de perto se compara ao ensinamento de 3 pessoas. Eu acho interessante quando os ateus eles não verificam isso, que isso é um dado impressionante. O livro do maior ateu que tiver aqui, o senhor vai ver o livro, chegar aqui um ateu... Se esse livro é seu, foi publicado quando? Ele vai dizer, 2025. De quê? Do ano do nosso nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um fato. Um fato radical. E às vezes as pessoas, por questões de imoralidade, fecham os olhos para isso, ficam vendados quanto a isso. A Bíblia é o livro mais confiável que existe do ponto de vista do ateísmo. Você pode ser ateu, satânico, seja lá o que for. Se você for honesto, você vai ver, por critérios objetivos,
que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Até pelo fato de ter sido escrito com centenas de anos de distância, autores diferentes, não ter contrariedade, não ter objeção direta. É impressionante quando, por exemplo, quando você vai a Israel, eu gosto muito de Israel, e aí o guia está explicando, não, aqui está o Mar da Galileia, Nazaré está ali. Aí você começa a lembrar da passagem bíblica, que fala que Jesus descia de Nazaré. Ou seja, a geografia começa a fazer sentido para você. Você fala, o negócio foi escrito há 2000 anos atrás, eu estou aqui hoje, tudo que está escrito é exatamente o que eu estou vendo agora. Então a tua fé aumenta muito, você fala, poxa, tudo que está escrito tá ali. Esses dias eu li uma reportagem importante, eu não lembro qual foi a fonte, dizendo que o livro publicado no mundo mais verificável da história é o livro de Atos. Que Lucas dá tantos detalhes de nomes, cidades, governadores, e que tornou o livro de Atos o mais verificável. Mas deixa eu ver se é verdade, esse ano bateu com o governador, era essa moeda mesmo, esse nome mesmo. Ou seja, tem muitos elementos que provam que a Bíblia é verdade. Isso. Permite só um parênteses. Por favor. Perfeito. Lucas é um médico que faz um papel de historiador. Uhum. Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Paulo foi quem escreveu o maior número de livros. Uhum. Mas em quantidade de texto foi Lucas com seu Evangelho e Atos dos Apóstolos. Atos tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. Mas no Evangelho de Lucas, se nós formos para Lucas, no capítulo 3, no verso 1, tem alusões a quem era o governador, quem era isso, quem era aquilo. Aquilo ali só fecha no ano 29 depois de Cristo. Então, é um livro verificável. Eu já citei a 1 Coríntios 15, 14, do apóstolo Paulo, que disse: Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. É um fato verificável. Se você quer destruir com o cristianismo, apenas demonstre que a explicação mais plausível não foi a ressurreição física de Cristo, foi outra. Ninguém conseguiu isso. Tem um grande historiador chamado Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, um americano, Gary Habermas, que dedicou metade da sua produção acadêmica às provas históricas da ressurreição de Cristo. O senhor falou dos anos que foram escritas as escrituras. Eu escrevo um livro sozinho, professor, e no final tem contradição, tenho que ajeitar sozinho. Você imagina você ter aquela quantidade, né? São 40 autores, num período de 15 séculos, que escreveram os 66 livros da Bíblia. Como o senhor sabe, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. E livros com estilos literários totalmente diferentes. Também é impressionante isso. São livros com estilos literários diferentes e autores de repertório totalmente diferentes. Você tinha grandes filósofos, como é o caso de Paulo, você tinha pescadores, o caso de Pedro, reis, como o caso de Salomão, de Davi, você tinha pessoas das mais diversas estirpes e repertórios intelectuais escrevendo aquele material num período de 15 séculos, em 3 continentes, com 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, e você vê aquilo tudo, não tem uma contradição. Existem correlações e interconexões impressionantes. Existem aparentes contradições, ou contradições aparentes, para as quais há solução, como todo texto tem. Eu acho isso outra coisa interessante, porque no mundo intelectual, a gente lê um texto, a gente faz tudo que está ao nosso alcance para buscar a coesão do texto. O livro mais citado no século XX foi As Revoluções, a Estrutura das Revoluções Científicas. The Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn, que ele traz o conceito de paradigma. E existe um artigo depois de Margaret Masterman tentando compatibilizar o que Kuhn fala por paradigma, dizendo as 22 sentidos de paradigma escritos por Kuhn. Então existe toda uma produção intelectual para compatibilizar, para dizer que aquilo pode ser fechado. E quanto às escrituras, as pessoas, qualquer coisinha quer dizer que há contradição, quando na realidade não há. É único, é inseparável, é insuperável. E também tem a questão do número de cópias do Novo Testamento. Isso também é impressionante na história intelectual humana. Porque o Antigo Testamento ele é muito seguro, porque é o mesmo texto judaico. O texto do Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, pelos judeus. Aquele texto no Concílio de Jamnia é o mesmo Antigo Testamento que nós temos. A única diferença é que eles tinham 24 livros e se tornaram 39. Como assim? Só foram mais bem divididos. É como uma pizza. A pessoa pede uma pizza, aí diz, tem 8 fatias? Tem, mas pode ter 16, né? Então, é a mesma pizza mais bem dividida. Aí esse texto é fechado no Concílio de Jamnia. Mas o Novo Testamento, que é uma construção gradativa,
Hoje nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento escritas em grego. Esse é um dado que é impressionante. O senhor veja que a gente está falando de um texto que foi combatido pelo Estado. O imperador Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todos os cristãos fossem mortos e os manuscritos destruídos. E mesmo assim, nós temos 5.686. Para o senhor ter uma ideia, nessa lista, nessa corrida de cópias, o segundo lugar está um texto que é central para a civilização grega, que é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Professor, os diálogos de Platão, os livros de Tácito, Suetônio, Joséfos, esses livros são baseados em 7 cópias, 8 cópias, 9 cópias. Nós estamos falando de 5.686 cópias. Isso é tão impressionante que isso faz com que nós cheguemos de maneira clara ao original, ao texto, o que estava escrito no original. Por quê? Pelo simples fato de que se você tiver uma cópia e alterá-la, haverá 5.685 cópias apontando alteração. Se você tiver uma rasura, a sobreposição das cópias resolve a rasura. Porque na outra não estará rasurado onde aquela está. Lógico. Então, isso é único. E às vezes é negligenciado. E não só isso. Se nós compararmos as 5.686 cópias, elas são 99,5% dos casos idênticas. Só há discrepância em 0,5% dos casos. E olha que quanto maior for o número de cópias, maior a chance de discrepância. Em apenas 0,5% dos casos. E do 0,5% de discrepância, 80% dessa discrepância diz unicamente respeito à questão de ortografia. É um caso inimaginável. Isso por si só é uma prova da existência de Deus. Lógico. Porque a gente não consegue imaginar como isso, por acaso, poderia ter acontecido. Falando nessa questão das traduções e tudo, qual é a versão da Bíblia que mais lhe agrada, que mais, no seu entendimento, é próxima ao original? Olha, essa é uma questão muito complexa, porque eu gosto de responder assim, depende muito da pessoa que vai ler. Entendi. Tem pessoas para as quais é melhor você indicar a NVI. A antiga, não essa nova, que a tradução não é tão boa. A antiga. Tem outros que é melhor a Almeida. Então, assim, depende muito da pessoa. Agora, o que deve ser dito é o seguinte. O fato de existirem um sem número de traduções que é alegado por muitos como um defeito é, na realidade, uma grande vantagem. Pior seria se nós tivéssemos só uma tradução, porque nós estaríamos refém do tradutor. Tem gente que diz assim, como é que eu vou confiar num livro que tem tantas traduções? Ora, é por ter tantas traduções que ela é mais confiável. Já que você não lê no original, você pode comparar as traduções e chegar ao sentido mais perfeito. Então, eu sugiro, na prática, que você busque aquela que mais lhe agrada. E, com o passar do tempo, você vai ter acesso a outras traduções, você vai crescendo, amadurecendo nesse processo. Existe, o que eu uso em português é qual? Eu uso a Almeida, de maneira geral, não porque a Almeida é tanto, porque é a única que tem no meio digital com o dicionário Strong. É uma tradução que você clica na palavra e ela aparece o original. Então, eu acho isso um recurso muito importante e eu aconselho a quem quiser que possa adquirir esse recurso aí. Agora, o R quer fazer uma pergunta. Pastor, quais evidências históricas e arqueológicas a gente tem da ressurreição de Cristo? Porque é certeza que houve um homem chamado Cristo que esteve em Jerusalém, ali em Israel. Mas qual que é a prova da ressurreição que a ciência, a filosofia aponta? Existe isso? O primeiro ponto a se dizer é o seguinte, que o fato da base do cristianismo ter sido a ressurreição de um homem, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, conforme eu disse, já é revolucionador. Porque a base do cristianismo não é um sonho, não é um encontro com um anjo. Tem coisas que podem ser verdade, mas não são verificáveis. Há uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é verificável. Por exemplo, se eu disser para o senhor assim, ontem, professor Brunet, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava tomando sorvete de chocolate, por exemplo.
Pode ser verdade, mas não tem como verificar. A gente pode contratar aqui o maior neurocirurgião do Brasil, ele não vai conseguir achar o sonho dentro da minha cabeça. É um exemplo de algo que pode ser verdadeiro, mas não é verificável. A ressurreição é um fato não apenas que se pretende verdadeiro, mas é verificável. Existem várias provas, eu vou citar algumas. A primeira prova vem da análise textual. Quem foram as principais testemunhas da ressurreição de Cristo? Mulheres. Foram mulheres que foram ao túmulo e estava Cristo, o túmulo estava vazio. Foi o círculo de oração, né? Que foi lá, né? O círculo de oração. Que foi lá. Se fosse mentira na sociedade judaica, jamais se colocariam mulheres como testemunhas de um fato que é central para o cristianismo, de acordo com a 1 Coríntios 15, 14. O fato de terem colocado mulheres, isso diz análise textual, é uma prova de que aquilo é verdade. Do contrário, teriam colocado pessoas, homens, de autoridades que na sociedade judaica da época dariam a credibilidade. Colocaram as pessoas que tinham menos credibilidade. Com certeza quem escreveu aqui escreveu a contragosto, porque era a verdade. Isso é um fato. Outra prova histórica da ressurreição foi o impacto disso na vida dos apóstolos. Depois que Cristo morre, o cristianismo se esvai. Depois que Cristo morre, Pedro volta a pescar. O cristianismo acabou. É no impacto da ressurreição, e devo dizer, e com o advento de Pentecostes e Atos 2, que aqueles homens antes temerosos, como era o caso de Pedro, que negou Cristo 3 vezes, se tornaram corajosos, a ponto de serem perseguidos, torturados e mortos, sem negarem o fato, aguentarem. Dos apóstolos de Cristo, só um não foi morto, que foi João, que teve sua pena transformada para prisão perpétua na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais ganharam o quê? Defendendo essa verdade? Perseguição, tortura e morte. Ou seja, ninguém morreria por algo que é mentira. Sabendo que era mentira. As pessoas podem até morrer por uma mentira que acham que é verdade. Mas sabendo que é mentira, não. Não tem nenhum caso. Boa. Não há ninguém que dê a própria vida por uma mentira, sabendo que é mentira. A ideia de que os apóstolos teriam se reunido para divulgar uma falsa mensagem da ressurreição não se sustenta contra essa constatação simples e comezinha de que ninguém iria dar a vida por algo que soubesse que era mentira. E também, por exemplo, se Jesus não tivesse ressuscitado, por que subornar os soldados romanos? Afinal Qual é o ganho? Se era mentira, ia ter o registro da mentira. Ele passou ali, eu vi levando o corpo. Ou seja, subornar os soldados para inventarem uma história, e a Bíblia diz, e essa história corre até hoje, né? Eu acho impressionante essa questão da ressurreição e como o senhor tocou em Atos 2, porque por mais que a gente se prepare e busque conhecimento, água e café, por favor. Por favor. Para os dois. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente faça tudo, no final das contas a gente depende muito da ação do Espírito Santo na nossa vida para as coisas acontecerem, né? A gente precisa do poder da ressurreição. Por exemplo, eu estava pregando ontem, aí eu preparei o sermão, tudo escrito e tal, mas a maioria das coisas que tocavam o coração das pessoas não eram coisas que eu escrevi no sermão, eram coisas que o Espírito Santo na hora colocava na minha mente para falar. Era uma frase, era uma lembrança de um versículo. E aí você viu o impacto na vida das pessoas. Como é que você vê essa questão da ação do Espírito Santo e dos dons espirituais? Você acredita nisso? Você acredita que isso está atuando hoje? Não sei se você sabe, eu sou pentecostal. Ah, tá. Sou pentecostal. Acredito plenamente na atualidade dos dons do Espírito. Atos 2 é o nascimento da Igreja do Senhor. Você veja que ali, em Atos 2, o que é que nós temos? Nós temos um agrupamento de pessoas, 100 e poucas pessoas, 120 pessoas reunidas, até organizadas, mas incapazes de exercer o propósito para o qual foram criados. É como se fosse o corpo de Adão, formado, mas incapaz de exercer o propósito para o qual foi criado. Quando é que esse corpo de Adão se torna capaz de exercer o propósito e quando é que a Igreja do Senhor se torna capaz de exercer o propósito para o qual foram criados? Quando há o Espírito.
Nas línguas antigas, e em hebraico não é diferente, sopro e espírito têm a mesma palavra. É ruar. Ruar. Então, veja bem, o sopro em Adão é o espírito. Assim como o vento impetuoso. Imagino eu que o som que eles devem ter ouvido, e aqui eu peço uma licença, que isso não está nas escrituras, mas eu peço licença para imaginar, e imagino que o som foi um som assim como ruar. Era os céus gritando espírito. Quando o Espírito de Deus cai sobre a igreja, ela se torna capaz de exercer a função para a qual ela foi criada. Nós temos que crescer em intimidade com o Espírito Santo de Deus, buscar discernimento no Espírito Santo de Deus, buscar intimidade. O Espírito Santo é uma pessoa sobre a qual a gente fala, mas não se aprofunda tanto. Não é verdade? É essencial. O Espírito de Deus é essencial para a caminhada cristã. Então, sou pentecostal, acredito na atualidade dos dons. Já vivenciei assim, inúmeras situações de cura, inúmeras ações sobrenaturais do Espírito de Deus. Por que a teologia já que o senhor falou que é pentecostal, por que a teologia se dividiu tanto, principalmente nos últimos 6 séculos? Eu acho que a gente começou a ter uma divisão teológica assim brutal, né? Então, assim, duas pessoas podem acreditar em Deus, mas acreditam de forma diferente, completamente diferente, lendo a mesma Bíblia. Na sua inteligência, como é que você analisa isso? De onde parte isso? Primeira coisa a se dizer é que isso é indício de que nós somos uma visão de mundo ortodoxa. Como assim? Parece uma contradição, não é? Como assim? Pelo seguinte, porque a ortodoxia quer dizer, orto quer dizer reto e doxa quer dizer opinião. Nós somos livres no cristianismo para buscarmos a opinião reta. Então nós investigamos, questionamos, riscamos a Bíblia, buscamos originais, fazemos tudo o que nós quisermos. As outras visões de mundo, e inclusive o judaísmo e o islã, não são ortodoxas no nível do cristianismo, são muito mais de uma ortopraxia, de uma prática reta. Elas tentam buscar qual é o comando para ser obedecido. No nosso caso, não é só o comando para ser obedecido, é a interpretação correta. Então, essa liberdade de pensamento e de investigação é que dá vazão a essa multiforme sabedoria. Agora, é claro, elas têm de coincidir nos elementos centrais. Embora você tenha uma discussão sobre se o batismo é por imersão ou aspersão, embora eu pessoalmente, se o senhor quiser saber, tenho uma convicção plena que deve ser por imersão, pelo simples fato de que o nome batismo vem de baptizo, que literalmente quer dizer imersão, aspersão é rantizo, que é utilizado para questões de sangue nas escrituras, não há nenhum caso de batismo nas escrituras que não seja por imersão. Embora batismo eu tenha a convicção que seja por imersão, eu não vou dizer que uma pessoa que crê que o batismo é por aspersão não é cristã. Porque não é um elemento central, visceral, nevrálgico, não está no epicentro do cristianismo. Qual é o epicentro do cristianismo? Suficiência das escrituras, que Jesus é Deus encarnado. Soberania de Deus. Soberania de Deus e tudo mais. Então, esse aqui é o centro. Então, salvação pela graça. Salvação pela graça. Esse é o centro. Se uma visão de mundo, por exemplo, entende que Jesus não é Deus, não me parece que nós possamos dizer que ela é cristã. É uma ferida num ponto visceral da fé cristã. Entendi. Então, essa multiplicidade de pensamento existe por quê? Porque somos ortodoxos. Nós somos livres para buscar opinião reta. Agora, na prática, devemos ter bastante cautela. Eu, por exemplo, não gosto de participar de debates com pessoas cujas visões de mundo são baseadas nas escrituras. Temos que ter cautela para não dividir o corpo, para não afastar as pessoas de Jesus. O que nos une é muito maior. Nós temos um inimigo comum, que é o inimigo de nossas almas. Então nós temos que ter muita cautela para que nós não tenhamos fogo amigo, fogo interno. Isso nos enfraquece diante da missão que nos é proposta, que é qual? Saquear o inferno e povoar o céu.
A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste, não prospera, então... Aí eu concordo com o senhor, que na prática existe uma exacerbação das diferenças quando deveria ter uma exacerbação daquilo em que nós somos idênticos. Nós somos cristãos. Muito bom. Vai, Ué. Pastor, você comentou que em Moisés, na verdade, ele não tinha uma dificuldade na fala. Na verdade, era a primeira língua dele, que era diferente. Ele tinha dificuldade na fala, só que a dificuldade da fala dele não era a gagueira, como muitos dizem. E existe outros relatos de confusões teológicas na Bíblia? Também, assim como muita gente fala que Moisés era gago, pode ser que aconteça em outros livros, algumas más interpretações. Em outros personagens bíblicos. Isso. Existe, em todas as escrituras você tem situações. Por exemplo, o profeta Jonas. Tem gente que acha que Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Eu tenho a plena convicção que não, que ele escolheu. Eu posso demonstrar isso nas escrituras. Me prova isso. Isso aí é interessante. Acha interessante? Eu acho interessante porque geralmente quem opta pelo determinismo usa muito o exemplo de Jonas. Tem uma Bíblia aí? Claro, muitas. Eu tenho um problema visual, eu sou cego do olho e do outro. Se o senhor puder ler para mim, podia Claro, ser? por favor. Eu agradeço. Só o Wesley um pouco mais rápido, não tem problema nenhum. Vai ter que correr. Vai lá, vai. Mas o livro de Jonas, muita gente diz que Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Eu posso demonstrar no livro que isso não ocorreu. Eu acho impressionante que as pessoas não veem dessa forma. Esse é um assunto interessantíssimo. O senhor acha interessante isso aí? Sabe por quê? Porque eu acredito muito no poder da escolha. Eu me jogo daqui ou não? Mato uma pessoa ou não? Eu fico nervoso e te ofendo ou daqui para mim. Ou engulo essa ofensa e te perdoo. Então, assim, o determinismo não me cai bem. O determinismo, para quem está em casa, Deus escreveu e pronto, vai acontecer aquilo e não importa a tua vontade ou a tua escolha, vai acontecer o que está ali. Podemos até depois falar do porquê que o poder da escolha, como o senhor está dizendo, é essencial para as escrituras. Livro de Jonas? Livro de Jonas. Jonas tem 4 capítulos. Bom. Jonas tem 4 capítulos. No final do primeiro capítulo, deve ser Jonas 1, se eu não me engano, verso 17, é isso? Isso. É o último verso do capítulo 1 de Jonas, ele é jogado ao mar, não é isso? Isso. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas é jogado ao mar e a próxima informação que nós temos é que o peixe engole Jonas. Acontece que o capítulo 2 vai falar da oração que Jonas faz dentro do peixe. Aí nós vamos ler o 2 e a chave interpretativa é a seguinte: Jonas está orando dentro do peixe pelo quê? Nós vamos ler o capítulo 2 e o senhor vai ver que ele está orando pelo tempo que ele esteve no mar fora do peixe. Embora a narrativa diga que Jonas caiu no mar e foi engolido pelo peixe, entre cair no mar e ter sido engolido pelo peixe, houve um tempo em que ele esteve no mar. E por que eu sei que houve esse tempo que ele esteve no mar? Porque o capítulo 2 narra Jonas dentro do peixe, orando por esse tempo. Vamos ler o capítulo 2 para ver se não é isso. Então Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. Do ventre do peixe Jonas estava orando. Vamos ver agora sobre o que ele estava orando. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes de águas me cercaram. O senhor está entendendo? Lançou no profundo, no meio dos mares, as correntes de água os cercaram. Continue. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Isso. E eu disse: estou lançado diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas não reclama em nenhum momento. Ele é lançado ao mar
E naquele momento, ele começa a se arrepender e voltar para o Senhor. Continue, por favor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Ele foi à base das montanhas, à base dos montes. As algas se enrolaram na cabeça dele. Eu desci até os fundamentos dos montes, Olha, isso a terra com seus ferrolhos. Estava sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Desceu até a base das montanhas no mar, morreu, e pelo que ele tinha feito, voltado ao Senhor, Deus o trouxe novamente à vida. Uau. O senhor concorda? Aham, tá escrito. Está escrito, não é? Então, isso é um tempo, se você vai até o final, a ilha é um tempo em que ele esteve no mar. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento, eu pagarei o que votei, a salvação é do Senhor. O que é que ele decide? Eu sacrificarei a ti, eu farei, eu seguirei o teu plano para a minha vida. Aí, Então foi uma escolha. Uma escolha. Aí o que é que Deus faz? E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Terra seca. Nínive é na costa? Não. Nínive não é uma cidade costeira. É longe do mar. O peixe vomita Jonas na costa e Jonas vai até Nínive. Pelo que aconteceu com ele, ele decidiu. Não é interessante? É um exemplo. Jonas também é curioso que o capítulo 4 de Jonas é outro assunto que fala de um profeta que quis se matar porque o seu ministério deu certo. Não é porque seu ministério deu errado. Jonas 4 é intrigante porque ele primeiro mostra um distúrbio psiquiátrico sério, que num versículo ele está muito alegre, no outro versículo ele está profundamente triste, querendo se matar. Ou seja, uma bipolaridade, para quem entende um pouco de psiquiatria, psicologia, a bipolaridade é muito clara ali. E ele consegue ficar feliz, ficar triste com algo que está dando certo. Ou seja, é um surto. Porque Nínive é a capital da Síria. Deus mandou o profeta Jonas pregar para o maior inimigo de Israel. O que a Síria fazia com o povo de Deus era um negócio assim inimaginável, não tenho nem coragem de dizer aqui. Era assim de cortar a barriga da mulher grávida. É parecido com o Hamas. É como se fôssemos chamados para a conversão do Hamas. E Hamas Gênesis no capítulo 6, no verso 11, fala do julgamento de Deus. Fala de Noé, diz que Deus julgou o mundo, se o senhor depois quiser ler Gênesis 6, 11. Deus julgou o mundo porque o mundo estava cheio de violência. Leia aí. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. Quando nós lemos isso em hebraico, professor, onde tem violência aí, a terra estava cheia de Hamas. Deus julgou o mundo porque a terra estava cheia de Hamas. Jonas foi chamado para pregar para Nínive, que é a capital da Síria. E Jonas queria que pregasse e ninguém se convertesse. O maior avivamento da história da humanidade se deu em Nínive. Todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu. Olha o trabalho que Jonas tinha para fazer ali, de discipular. Aí Jonas disse, meu Deus, eu não queria que esse povo se convertesse. Queria que eles pagassem o preço. Eu queria. Então, assim, é um negócio muito profundo, Jonas. É muito profundo, Jonas. Então, foi isso que aconteceu. A capital da Síria se converteu. E outra coisa importante aí é o seguinte, viu? Essa história que Deus veio para a salvação do povo judeu não está nas Escrituras. Esse é um exemplo claro. Porque é Velho Testamento. O Velho Testamento. E salvando outro povo. Isso. O judeu nunca foi escolhido para ser salvo. Ele foi escolhido para apresentar Deus ao mundo. Por quê? Porque era um povo que ninguém queria. Era um povo explorado por um, conquistado por outro, escravizado por outro. Egito, Babilônia, Roma, tudo fizeram com os judeus. Aí Deus escolhe esse povo para, por meio dele, apresentar-se ao mundo. Mas salvação sempre foi por Jesus Cristo, aquele que coloca a sua fé no Messias, no Redentor. O primeiro livro escrito da Bíblia, que foi Jó,
que é um livro até difícil de ler em hebraico, porque o hebraico é antigo. O primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro Jó, já fala do Redentor. Todas as escrituras apontam para Cristo. Todas as escrituras apontam para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Desde Gênesis. Vou lá para Gênesis, na queda. Gênesis 3, acho que é 21. Veja aí, por gentileza. Gênesis 3, 21. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. Capítulo 3 é o capítulo da queda, certo? O que é que Deus faz para Adão e sua mulher? Vestes de pele e os veste para lidar com a situação do pecado. Qual é a ministração aí? Essas peles eram artificiais? Não. Peles naturais. O que foi que houve aí? Um sacrifício. Adão ficou estupefato, impressionado, boquiaberto diante do sacrifício, da necessidade do derramamento de sangue, do sacrifício para lidar com o pecado. Para cobrir a vergonha dele. Isso aí aponta para quê? Para o sacrifício perfeito que aconteceria na cruz. A cruz é o momento na história da humanidade que a linha do amor cruza a linha da justiça. É o ápice da história humana. Tudo nas Escrituras aponta para lá. Tudo. Qualquer passagem do Antigo Testamento só pode ser interpretada adequadamente se nós olharmos para essa passagem pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. O que mais me apaixona no Evangelho... Eu sou nascido no meio cristão, né? Sou filho de pastor, neto de pastor. Mas a minha vida foi muito religiosa e pouco espiritual. E isso me dá uma tristeza muito grande, que eu tenho 44 anos de idade, eu poderia ter 44 anos de intimidade com Cristo. E não foi assim. Eu comecei a descobrir a misericórdia de Deus e o prazer de servir o Senhor há alguns anos atrás, mesmo tendo sido criado em igreja. E uma das coisas que mais me fez entender, eu estou falando isso porque você falou do sacrifício para cobrir a vergonha de Adão e Eva, e me lembrou aqui uma das maiores experiências que eu tive com Deus, que foi mesmo eu estando na igreja por tantos anos, quando Deus sentou comigo numa tarde, que eu parei para orar, e Ele começou a lembrar coisas que eram pecados, e eu fazia achando que não era, porque afinal de contas eu vou à igreja domingo. Então está tudo certo, eu me resolvo com Deus. E veio um convencimento de pecado tão grande, veio uma vergonha tão profunda, que pela primeira vez, mesmo sendo crente desde criança, eu falei assim, se Jesus não tivesse coberto minha vergonha, eu não teria como explicar isso aqui, eu não teria como... Porque é mais forte do que eu essa vergonha, esse arrependimento. Como eu gostaria de ter voltado ao passado e não ter feito isso. E ali eu tive uma experiência com Deus de me comprometer em pregar a palavra. Mesmo sendo bem-sucedido nos negócios, ou seja, eu não me tornei um pregador para ter algum tipo de visibilidade, porque eu já tinha tudo o que eu precisava nos negócios. Mas eu me tornei um pregador por causa de uma tarde em que Deus me convenceu, mesmo já sendo crente, do pecado, da justiça e do juízo, coisa que só o Espírito Santo pode fazer. E eu falei, as pessoas precisam saber disso, elas precisam saber que se elas olham para si e acham que está tudo bem, elas ainda não foram convencidas, porque não está tudo bem. Se você olhar você vê, Paulo se fazia de miserável homem que sou. Davi falava, minha alma está na lama. Os grandes homens de Deus se auto-humilhavam muito. Por quê? Porque eles tinham essa consciência do sacrifício que foi feito para poder perdoar coisas que a gente fez, se arrepende e não tem como resolver sozinho. Como é que o senhor explicaria essa experiência do arrependimento, que para mim é a coisa mais poderosa do Evangelho, é o perdão de pecados, porque nenhuma outra filosofia, me corrija se eu estiver errado, nenhuma outra filosofia ou religião promete perdão de pecados, promete punição. Perdão, só o Nazareno, né, prometeu. Me explica um pouco sobre isso, que isso me fascina. Os elementos mais belos do cristianismo é exatamente esse. Diante do arrependimento sincero, o que o espera é o perdão de Deus. Isso é revolucionador. E, de fato, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem pregada por João Batista, por Jesus, pelo apóstolo Pedro, em Atos, em Pentecostes. É a mensagem... De certa forma, por Jonas, né? Por Jonas. É arrependimento. É a mensagem de Jonas. Arrependo-se. Essa é central. E
a consequência do arrependimento, como o senhor de maneira magistral colocou, não é a punição, é o perdão. Por quê? Porque Deus se fez homem para receber sobre ele a punição que a nós era cabida. Quando o homem cai, é interessante, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Aí Adão diz, eita, agora é comigo. Aí Deus olha para Adão e a maldição não cai sobre Adão. É desviada para a terra. Porque aquela questão de lidar com o homem seria feita na cruz. Quando ele, Deus, se fez homem e maldito na cruz, aquela maldição que era para recair sobre Adão, recai sobre Cristo, a humanidade, na cruz. Nele nós encontramos o perdão. Porque Deus, por amor a nós, se faz homem para receber sobre si aquilo que nos era devido. O perdão, ele não é de graça. Ele é muito caro. A boa notícia é que o preço foi pago. Essa é a boa notícia. O preço foi pago. E aí, professor, eu digo uma coisa, uma experiência muito interessante, que é a seguinte. Nós vemos muitas pessoas que chegam e às vezes têm até a convicção de que Deus os perdoou do que fizeram, mas elas não conseguem se perdoar. Isso é muito forte, né? A essas pessoas... Como trabalha isso? Dizer que se você tem a convicção que Deus perdoa você, mas você não se perdoa, aí você tem que pedir licença e dizer, então me desculpe, você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Da decisão de Deus eu vou ter que recorrer a você. Se Deus perdoou, se perdoe. Esse é um problema central. A literatura está cheia, e a vida real está cheia de situações de destruição decorrente da culpa, da falta de auto-perdão. O Enfermeiro de Machado de Assis, Crime e Castigo, etc, etc. Vários livros da literatura. E, na realidade, pessoas que pela falta de auto-perdão são destruídas. Então, a grande situação do cristianismo é entender o que Cristo fez e posicionar-se naquilo. No auto-perdão, se você verdadeiramente se arrependeu, você encontrou o perdão do Senhor, seu passado foi jogado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, e você se perdoe e posicione-se dessa forma. É uma maravilha, não é lógico, como o senhor disse. É a grande maravilha do Evangelho, porque a vida do ser humano não seria possível sem esse perdão. Não seria. A gente recebe milhares de mensagens na internet, né? E muitas delas, eu consigo lembrar de uma aqui claramente. Uma moça que abortou. E ela falou, Deus nunca vai me perdoar por isso. E mesmo que ele me perdoasse, eu nunca vou me perdoar. Então, é um grande problema para a humanidade o auto-perdão. Porque o perdão de Cristo já está liberado com o nosso arrependimento. Mas o auto-perdão é um tema seríssimo para a gente tratar. O Wesley quer fazer uma pergunta? Você me permite só dizer uma coisa? O senhor quer ver uma passagem aí que é impressionante? Se o senhor for para a primeira epístola de João, é algo também que as pessoas às vezes leem e não veem a profundidade disso. Se eu for para a primeira de João, no capítulo 4, no verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa informação de que Deus é amor aparece aí 8 versos depois, 4:16. Diz, Deus é amor. Exatamente. Deus é amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, ele não ama como uma expressão do seu comportamento. O Deus do Islã, se você for ler o Corão, toda a vida que o Corão se referir a Deus, você sublinhar, ao final você terá sublinhado 99 vezes. Deus Allah é isso, Allah é aquilo, mas nenhuma delas é amor. Não é que o Deus do Corão não ame, mas é que ele ama aqueles que o obedecem e castiga aqueles que o desobedecem. É punitivo, O Deus do cristianismo, ele não ama condicionalmente ao que nós fazemos, porque ser amor é uma descrição de quem ele é. Eu amo a minha esposa, eu devo dizer, muito por quem ela é.
pelas qualidades que ela tem. Mas Deus me ama não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Ele é amor. Por isso que o amor dele é incondicional. Por isso que nós não encontramos punição quando nós nos arrependemos, porque o amor dele é incondicional. É condição não de quem nós somos, mas uma função de quem ele é. Então, o caráter da incondicionalidade do amor de Deus muda tudo. É único isso aí. E, aliás, tem a ver com aquilo que o senhor falou, com a liberdade. Porque, veja bem, o amor é o máximo ético possível. E se nós queremos ser como Deus é, buscar o amor, é importante que nós tenhamos liberdade. Por quê? Porque nós podemos até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse, mas nós não podemos forçá-la a amar verdadeiramente. O amor genuíno pressupõe a possibilidade do não amor. Diante da possibilidade do não amor é que existe o ambiente lógico possível em que existe o amor. Então, a possibilidade de escolher rejeitar Deus é um pressuposto lógico do máximo ético possível, que é escolher amá-lo. Por isso que o livre-arbítrio não só é essencial para a responsabilidade humana, mas é essencial também para que busquemos o máximo ético necessário possível, que é o amor. Não é impressionante as escrituras? Não são impressionantes as escrituras? Eu acho, eu fico assim muito impressionado. Eu interrompi a grande pergunta do nosso teólogo. Eu peço perdão. Ele é uma mistura de Spurgeon com... Ele é neto de Spurgeon. Obrigado, Vivo. Pastor, o senhor comentou que o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, mas por que o judeu tem dificuldade de ver esse apontamento? Os judeus messiânicos que vêm e encontram no Antigo Testamento direcionamento para Cristo se tornam cristãos hebreus. Mas tem muitos que não querem. Muitos têm essa dificuldade, não querem de forma nenhuma. Aquela parte da Bíblia que o apóstolo Paulo diz que os olhos foram colocado um véu, seria isso? Olha, existe o elemento espiritual sim. Eu já debati com alguns judeus, rabinos, pessoas muito boas, tudo, mas é impressionante como, de fato, alguns deles não veem o óbvio, não enxergam o óbvio. O Antigo Testamento só pode ser interpretado plenamente se nós entendemos que ele aponta para Cristo. Do contrário, não faz sentido. Muito bom. Vai, Wesley. Aproveitando, eu achei que o senhor ia falar aquela passagem. Tem uma passagem de Jesus falando, eu vim para os meus, mas eles não me receberam, não é isso? Todos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são salvos por Cristo. Por Cristo. Agora, os judeus rejeitaram Cristo, mas não quer dizer que um judeu não possa ser salvo. Basta que ele entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador e encontre a salvação. Agora, aqueles para quem Deus veio para ser apresentado ao mundo rejeitaram Cristo. Aliás, não só Cristo, mas desobedeceram a Deus. Se você pegar a história da Bíblia, é a história de desobediência. Não é verdade? É a história de desobediência. Todos os castigos de Israel basicamente foram por desobediência. A primeira geração que não desobedeceu a Deus foi a geração que nasceu em Canaã. Dessa geração é dito que ela não conhecia a Deus. É mais grave ainda. É interessante que Josué previu isso, fez uma reunião lá, falou, cuidado, vocês nascerão, vocês viverão em lugares que as casas estão prontas, as colheitas lá, os plantios estão prontos, cuidado. O dinheiro é uma coisa maravilhosa, mas o amor ao dinheiro é um grande problema. É a raiz de todos os males. Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é fiel para cumprir as promessas como Deus é. Então, aquele povo em Canaã foi um povo do qual as Escrituras dizem que não conhecia Deus. Muito bom. Vai, Wesley. Ainda falando sobre o Antigo Testamento, quando Cristo chegou, a Bíblia fala que os judeus achavam que Cristo seria o libertador de Roma. Qual que era o contexto para eles acharem isso? Quais eram as comprovações? Por que eles achavam que Cristo seria o libertador? Porque a expectativa dos judeus era de um Messias militar, como o rei Davi, como alguém que fosse libertar
dos problemas deste mundo, mas o que Cristo faz é muito mais. Liberta para a eternidade. Muitos dizem, inclusive, que Judas, que era um zelote, tinha essa expectativa, que zelote era um povo bem belicoso, beligerante. Tinha essa expectativa. Então eles esperavam assim, mas Cristo veio para fazer algo muito maior, nos libertar das amarras do pecado. Cristo faz o que ecoa pela eternidade. Cristo torna perfeito tudo o que é feito de maneira apenas temporal. Se nós formos para Êxodo, no capítulo 6, nos versos 6 e 7, é a libertação do povo do Egito, as promessas que Deus faz para a libertação do povo do Egito. E aquelas promessas são cumpridas em Moisés. Mas você vê que é um exemplo claro de libertação que é feita de maneira temporária, ali em Êxodo 6, 6 e 7, mas em Cristo aquela promessa é cumprida de forma muito mais profunda. Quer ver uma coisa? Veja aí, por favor, pastor, Êxodo 6, 6 e 7. Esse é um texto central para o judeu, sabe? O judeu lê esse texto em toda a Páscoa. Toda a Páscoa. Por isso, dize aos filhos de Israel: Aí ele faz 4 promessas. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira promessa. E vos libertarei da sua servidão. Segunda promessa. E vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Terceira promessa. E eu vos tomarei por meu povo. E serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. A quarta promessa é: eu vos terei por meu povo e serei vosso Deus. Essas 4 promessas são feitas ali no Egito. Mas se nós formos analisar, essas promessas só são feitas de maneira plena, perfeita, a liberdade total em Cristo Jesus. A primeira promessa é libertar das cargas da servidão. Como é que diz a tradução aí? A primeira promessa: libertar das cargas da servidão. Da carga dos egípcios. Da carga dos egípcios. Isso não liberta da escravidão aí. A promessa é libertar da decorrência da escravidão, das cargas, do peso. A segunda promessa é mais profunda, que não é apenas libertar das cargas, mas da própria condição de escravo. Da própria condição de servo, de escravo. Cristo liberta. É interessante que lá no Evangelho de Lucas tem 2 cálices. O primeiro cálice Jesus toma e o segundo cálice ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Se eu depois quiser, eu vou lá em Lucas e mostro que tem 2 cálices. A pessoa só vê um cálice, mas tem 2. Esse é o cálice da nova aliança. A terceira promessa, que foi feita lá em Moisés, ela é cumprida de forma plena em Cristo. Olhe que coisa impressionante essa promessa tem aí. Leia novamente aí. Eu vos libertarei da sua servidão, eu vos redimirei com braço estendido. E em grandes situações de juízo. Eu vos redimirei com braço estendido em grandes situações de juízo. Onde é que isso é cumprido? Esse verbo aí, redimir ou resgatar, em hebraico é gaal. Gaal é um dos verbos mais impressionantes do Antigo Testamento. Gaal, lá no livro de Ruth, tem dizendo assim: Gaal é pagar o preço. De tempos em tempos, a terra que era sua era alienada a outrem, e você tinha a possibilidade de pagar o preço para comprar de volta para si o que já era seu e foi alienado a outrem. Gaal é isso, pagar o preço que for necessário para comprar de volta para si o que já era seu e foi alienado a outro. O que Deus está prometendo aí é o seguinte: eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim, você que já era meu, mas foi alienado a outro. E aí Moisés ele ainda diz: farei isso com braço estendido. E em grande situação, momento de julgamento, a cruz. Então você vê que todo o Antigo Testamento só é entendido de forma plena por Jesus Cristo. A quarta promessa é que haverá um só povo e um só Deus. Isso é uma alusão às bodas do Cordeiro, que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó para comemorar o casamento perfeito com a igreja. Então é por isso que o Antigo Testamento é impressionante. O Antigo Testamento ele é apenas um trailer do que em Cristo nós temos o filme completo. Bom. É muito impressionante mesmo. Isso é impressionante. Pastor, por que no Antigo Testamento a gente vê um Deus vingativo e no Novo Testamento já não é mais assim? Tem um versículo em Naum que diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O que aconteceu? O Deus é um só. O que há no Novo Testamento, na realidade, é Jesus trazendo a situação para um plano ainda mais profundo.
Porque se no Antigo Testamento adulterar era um problema, no Novo Testamento pensar em adulterar já é um problema. Na realidade, o Deus do Novo Testamento é um Deus que vai dizer que eu vou julgar o mundo, como ele diz no Antigo Testamento. Deus vai julgar o mundo, o mal será destruído. Agora, existe um caminho para você não ser destruído, juntamente com o julgamento da maldade do mundo. É um Deus só. No Antigo Testamento, esse Deus que julga o mundo dá a saída para a pessoa não ser destruída. Isso é em todas as situações. Noé julgará o mundo pelo dilúvio, tem a arca. Aqueles que estiverem na arca estarão a salvo do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. É interessante que Paulo diz, está em Cristo, como nós já dissemos aqui. Então está na arca. Em Moisés, nas 10 pragas, a 10ª praga tem a saída. Qual é a saída? Você deve matar um cordeiro, colocar sangue sobre os umbrais da porta. E qual era a mensagem de Moisés? Você está coberto pelo sangue do cordeiro? Você está coberto pelo sangue do cordeiro? Aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do cordeiro estarão a salvo da destruição decorrente do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Deus é um só. Deus vai julgar a maldade do mundo. Mas para nós não sermos destruídos juntamente com esse julgamento, nós temos que estar em Cristo. É um só. Não há distinção entre Antigo e Novo Testamento. Toda a Bíblia, os 66 livros, são livros da graça. É mostrando como nós não seremos destruídos juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Se o Antigo Testamento mostrasse o que a gente merece, que é a destruição pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, como que Deus ele é capaz de fazer, mas o Novo Testamento mostra essa possibilidade de redenção ou de saída, como o senhor mas usou. o Antigo Testamento já mostra a possibilidade de saída. O padrão da graça de Deus é o quê? Qual é o padrão da graça de Deus? Avisar do julgamento e dar a saída para você não ser destruído com o julgamento. Foi isso em todas as situações. Como eu falei, lá no dilúvio, avisou do julgamento e deu a saída para nós não sermos destruídos juntamente com o julgamento que Deus fará. Voltando para Jonas também é uma coisa. Avisou que ia destruir, mas deu... se escutar essa pregação aqui, resolve. Dá saída. Bom. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento é isso. É isso. É um só. A Bíblia é uma só. Quem são salvos? Quem são os salvos do Antigo Testamento? E tem pessoas do Antigo Testamento salvas. Como eu falei, está lá em Mateus, eu não sei se é, que diz que sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Está lembrado dessa passagem? Claro. Então Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Porque como é que nós sabemos? Como é que o Antigo Testamento é salvo? Quem colocar fé no Messias que vinha no futuro é salvo. Assim como nós que colocamos a fé no Messias que veio no passado. Cristo é o centro da salvação. A Bíblia é impressionante em todos os aspectos. Ela ministra com coisas profundas. Quer ver uma coisa impressionante? O senhor falou de uma pessoa que o senhor conhecia que tinha problemas com aborto, né? Não que eu conhecia. Uma mensagem de internet mensagem pedindo de internet. ajuda, pedindo oração. Mas o senhor quer ver uma coisa que eu vi impressionante sobre isso? No livro de Jó, que é o primeiro livro. Jó tem 42 capítulos ao todo. Se nós formos para o capítulo 1 de Jó, vai dizer que Jó era um homem reto. Não diz que Jó tinha fé. Jó, inclusive, não está nem nos Heróis da Fé, não de está. Hebreus 11. De Hebreus 11 não está. Né? Mas Jó era um homem reto. Aí vai dizer o que Jó tinha. Sansão tá, né? Aí vai dizer o que Jó tinha. Vocês já anotaram isso aí, ó. Preste atenção. Eu vou precisar da sua ajuda. Vocês decoram esses números aí. Anota aí os números que ele vai ler, por favor. Tá. Abre aí. Você está com a Bíblia no celular? Sim. Então, abra aí em Jó 42, por favor. O pastor vai ficar com Jó 1, você abre com Jó 42, tá bom? Leia o que é que Jó tinha, pastor, por favor. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Aí vai dizer o que é que ele tinha agora. Vamos ver o que é que Jó tinha. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E muitíssimos dos seus servos. Era um homem muito rico, certo? Ele perde tudo, não perde? Isso. Tudo morre, né? É. Aí lá em Jó 42:10 diz o quê? Que é o último capítulo de Jó, é 42. Aí o senhor fica em um que o senhor vai conferir. Jó 42:10 diz o quê? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que
antes possuía. Deu o dobro, certo? Aham. Deu o dobro, certo? Aí vai dizer aí com quantos ficou. Agora nós vamos fazer um exercício de matemática. Vamos lá, matemática. Vai lá, diga aí. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. E Isso é lá todo- 42:12 que vai dizer quanto tinha. 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. 14.000 ovelhas. Aqui tinha quanto, pastor? 7.000, certo? Isso. Ele Vá. começa a dobrar tudo. 6.000 camelos, 6.000 camelos. Tinha quanto? 3.000 camelos. 3.000. 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumento. Ele tinha Mil só jumentos. 500 500 e aqui. 500. Aí vem agora. Quantos filhos? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Tinha quantos? 7 filhos e 3 filhos. Dobrou ou não? Bom, é o que eu conheço a final da história. Não é? Dobrou porque 10 estão no céu e 10 na terra. E os animais não. Ah. Ih, boa essa aí, hein? Os animais não. Se tivesse dado 14 e 6, teria triplicado. Boa. Eu não entendi ainda. Entendeu? É claro, ele tá. Pô, você, neto de Spurgeon, não tá entendendo? É que é um mistério. Ele dobrou tudo, Aham, né? sim. Mas a quantidade de filhos foi a mesma, 10 filhos. Aham. Mas por quê? Porque 10 já estavam no céu, então não deixaram de ser filhos. E ele deu mais 10 na Não terra. deixaram de existir. Então não deixaram de existir. Ah, tá. A alma eterna. Ah, entendi. Agora, os animais, Aham. ele deu em dobro. Então isso quer dizer que a alma do animal não é eterna. A do ser humano Desses não. Você veja aí, os animais não estão. Então, o Essa eu que. vou pregar domingo. E que Essa eu vou pregar domingo para Deus me deu uma revelação forte, gente. essa ministração é o quê? Para quem teve aborto, quem perdeu o filho. O cristianismo sempre há esperança. É impressionante. O evangelho é a esperança. Se você abortou essa pessoa que mandou a mensagem, se essa pessoa abortou, fez algo errado, mas se arrependeu, em Cristo Jesus, você terá a eternidade para viver com essa pessoa, junto dessa pessoa que você abortou. Você veja, numa questão unicamente numérica, existe uma ministração que transforma vidas. Não, forte demais. Interpretação bíblica é tudo, né? Estou impressionado. Transforma vidas. No primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro escrito da Bíblia. Então, assim, não existe isso em nenhum outro livro, pastor. É verdade. Não existe. Eu quero aproveitar para você que está nos assistindo em casa, pedir para você compartilhar para o máximo de pessoas, porque é um tema muito forte, muito profundo, tudo que a gente está discutindo aqui, e muita gente precisa escutar essa entrevista, né? Esse podcast. Então vale a pena você curtir, você que não está inscrito no canal, inscrever-se no canal. Quero aproveitar esse rápido intervalo e dar 2 anúncios. Um sobre a Minimal, que nos patrocina aqui, que são roupas masculinas de qualidade. E o que a pessoa pode fazer, Werley, para ter desconto na Minimal com a gente? É só ela ir no link da descrição, selecionar as peças, colocar no carrinho e colocar o cupom BRUNET. Brunet. Aí são as roupas que eu uso, né? E muito antes deles nos patrocinarem. Então, realmente são roupas confortáveis, de qualidade, é outro nível. E o segundo anúncio, rapidamente, está chegando a Conferência Destino, 5 e 6 de setembro, no Farmacia Arena, no Rio de Janeiro. Nós vamos receber o Bishop T.D. Jakes, um dos maiores pregadores da atualidade, meu mentor de sabedoria, Dale Bronner, lá de Atlanta, Samuel Rodrigues, um grande avivalista da Califórnia, e outros preletores que vão te levar para outro nível em termos de conhecimento, espiritualidade. Realmente é um ambiente para que as coisas aconteçam espiritualmente a teu favor. 5 e 6 de setembro, não fique de fora da Conferência Destino. Aqui no link da descrição também vai estar todas as informações, inclusive com os descontos para quem é ouvinte do Brunecast, para poder adquirir os últimos ingressos, tá bom? São 18.000 pessoas, nós já estamos nos últimos ingressos, vale a pena você adquirir o seu. Encerramos os anúncios, né? Sim, sim. Voltando então, compartilha com todo mundo agora, para a gente voltar aqui o podcast. Uma pergunta extra-bíblica, uma pergunta pessoal. Como é que nasceu
em você essa fome pelo conhecimento e como foi essa aquisição de conhecimento? Porque não é fácil ter esse conhecimento que o senhor tem. Eu fui ateu a maior parte da minha vida, não sei se o senhor sabe disso. Não sabia, não? Não. Eu fui ateu a maior parte da minha vida. Inclusive, minha formação acadêmica é na área de ceticismo, a área de lógica. E Deus utilizou tudo isso para que, depois da minha conversão, eu pudesse me debruçar sobre o Evangelho e tentar expor nesse formato para o qual eu fui treinado durante todo esse tempo, sem nem saber. A minha conversão se deu de maneira interessante, né? Minha esposa se converteu, a gente ia para uma igreja muito séria. Eu não era convertido. O senhor disse que frequentou a igreja durante um tempo. Eu fui batizado sem ser convertido. Batizado sem ser genuinamente convertido. Nós tivemos o nosso primeiro filho. Houve uma cura sobrenatural do nosso filho. Minha esposa se converteu. Nossa segunda filha faleceu. E após o falecimento, ou no momento do falecimento da minha filha, foi um momento que eu tive verdadeiramente de me posicionar. Eu cheguei à conclusão que a vida era insustentável sem Deus. Ali, de fato, entreguei minha vida ao nosso Senhor e Salvador. E a partir daí eu tenho encontrado assim muito prazer na caminhada cristã, no estudo das Escrituras, no estudo de tudo que envolve o cristianismo. C.S. Lewis diz assim, né? Eu creio no cristianismo mais ou menos como eu creio na existência do sol. Não porque eu olho para o sol, mas porque graças a ele eu vejo tudo mais do que existe. De manhã, nós sabemos que está pela manhã, não é porque nós olhamos para o sol, é porque nós vemos tudo mais que existe graças ao sol. Então o cristianismo ele dá nova luz sobre a existência, sobre a realidade, sobre tudo mais, sobre a ciência. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, fala de um segundo livro que Deus escreveu. O senhor quer ver aí? Romanos 1:20 fala de um segundo livro que Deus escreveu. E essa situação aí é muito importante, sabe? Porque toda a nossa caminhada... Romanos 1:20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que é que as Escrituras dizem? Que por meio das coisas que foram feitas, por meio das coisas que foram criadas, nós temos contato com várias características de Deus. O eterno poder de Deus, sua divindade. Então, as coisas criadas quais são? São segundo o livro de Deus. Quais são as coisas criadas? O universo e tudo mais que existe. Então, independentemente da área em que nós atuemos, se seja numa área de física, de química, de gestão, de desenvolvimento humano, seja lá a área que for, nós temos que entender que estamos nos debruçando sobre uma revelação de Deus. O homem revela Deus, a natureza revela Deus, o universo revela Deus, a flor revela Deus. A literatura revela Deus. Então, quando nós entendemos isso genuinamente, nós passamos a ter, na experiência do conhecimento, uma experiência muito mais profunda de contato com o Criador de tudo que existe. Então, essa é a motivação. Nós somos chamados para ter acesso à mente infinita de Deus. Todas as áreas do saber são áreas do conhecimento. Não por acaso, professor, que as universidades foram criadas em sua essência como escolas de discípulos cristãos, as melhores e maiores. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. O lema original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a Igreja. A maior e melhor universidade do mundo. A ciência moderna só aparece de maneira significativa em países de matriz cristã. Qual é a lei que a gente estuda que não seja de alguém de um país de matriz cristã? Você já estudou assim na física a lei de Shamanismo de um chinês? Não estudou. A lei de um japonês, de um árabe? Não estudou. São todas pessoas que nasceram em países de matriz cristã, porque a ciência moderna só se desenvolve assim. Então, o cristianismo nos dá essa possibilidade. E não é só a ciência, não. Por exemplo, eu sou mais da área do empreendedorismo, né? Tudo que é inovador e empreendedor saiu de uma matriz cristã.
ou seja, a base dos negócios, a base do pensamento empreendedor vem sempre de uma matriz cristã, de países que tinham matrizes cristãs muito fortes. Você vê que o país mais empreendedor do mundo hoje, sem dúvida, é os Estados Unidos, e foi fundado no Evangelho. Então, é impressionante como onde o cristianismo verdadeiro entra, prospera. E essa prosperidade não necessariamente é a financeira, mas paz, saúde emocional, visão clara sobre as coisas, entendimento, que acaba também atraindo a prosperidade financeira. Wesley. Pastor, existe alguma coisa na Bíblia que não foi literal, foi apenas simbólica? Por exemplo, já ouvi histórias de que a Torre de Babel ela foi simbólica para explicar como que aconteceu as diferenças das línguas. Eu defendo a interpretação literal da Bíblia, que a Bíblia, acredito também, inclusive Gênesis, é um relato histórico da criação. Agora, é claro, tem que ser uma interpretação literal, muitas vezes com uma alusão ao que está no original. Por quê? Porque o hebraico antigo era uma língua que tinha uma riqueza vocabular muito pequena. Eu digo sempre assim, né? Se nós formos tirar nomes próprios do hebraico antigo, nomes de pessoas e lugares, nós teremos 3.000 vocábulos. Só em verbos irregulares da língua portuguesa, considerados as suas conjugações, nós temos mais do que isso. Então, por isso que muitas palavras em hebraico tinha vários sentidos, eram polissêmicas. Um exemplo disso é Yom, que quer dizer dia, quer dizer um longo período de tempo, quer dizer dia nos dias de fulano, ou quer dizer dia em oposição à noite. Então, quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias, para mim são 6 longos períodos de tempo. E isso não quer dizer que eu não esteja interpretando literalmente. Porque o termo em hebraico Yom aceita essa interpretação literal. Então, a Torre de Babel, eu creio na Torre de Babel. E o problema da Torre de Babel não era a altura da torre, era o intuito da torre, que era desafiar Deus. E Deus confunde a língua, não é pela altura da torre. É interessante que no relato da Torre de Babel, a Bíblia diz assim, Deus desceu. Olha só, a torre pode ser alta como for, Deus vai descer para ver. E Deus desceu. Não era a altura da torre, era o intuito da torre. E Deus confunde as línguas. Sabe outra coisa interessante da Torre de Babel? Deus confunde as línguas e tem um problema em decorrência dessa confusão das línguas. Como é que o evangelho será pregado em todo mundo se as línguas foram confundidas? Onde é que esse problema é solucionado? Em Pentecostes. Quando todo mundo escuta na sua própria língua. O Espírito Santo é o intérprete simultâneo da pregação do evangelho ali. Então, acredita na interpretação literal da Bíblia. Agora é lógico, você vai interpretar literalmente do jeito que você interpreta tudo. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, Rhodes, verdade, Elete e a vida, Zoe. Então, eu sou o caminho. Quer dizer o quê? Que ele é feito de areia, de paralelepípedo? Não. Você interpreta da forma que você interpreta qualquer coisa. Mas eu sou a favor da interpretação literal das Escrituras. Muito bom. Então, por exemplo, a abertura lá do mar, de Moisés. Então, foi literal, você crê nisso? Meu querido, há 250 situações de milagres assim na Bíblia. E elas estão concentradas mais ou menos em 3 gerações. Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e seus apóstolos. O milagre é algo que a ciência não explica, por definição, porque se explicar não é milagre. O milagre é uma interferência de Deus na ordem normal das coisas. Sim, creio que Deus abriu. O milagre vem no pacote de Deus. O maior milagre de todos é a criação do universo. A ciência fica patinando sobre a criação do universo. A criação da vida, a ciência fica patinando. Como é que você pode imaginar que uma não-vida se torna vida? Se você tem a vida, por mais simples que seja, é extremamente complexa. Se você pegar a ameba, que é um organismo unicelular, só o DNA da ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, A, T, C, G. Não é? Adenina, timina, citosina e guanina. Só o DNA de uma ameba tem informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. O DNA de um organismo unicelular. Isso é um milagre. Como é que a existência da vida é um milagre? A origem do universo é um milagre. Como é que o universo se deu? A ciência chega ao Big Bang, mas quem é o Big Banger?
Se houve um Big Bang, quem é o Big Banger? Quem é que fez acontecer? Quem que fez acontecer? Então, nós vivemos cheio de milagres. Uma vez eu estava em Israel e o guia cético, era um judeu cético, assim, tal, falou assim, aqui a gente estava em Jericó. Dizem que as muralhas caíram, que foi as voltas que o povo deu e tal. Mas nós que somos estudiosos sabemos que foi um terremoto que deu na hora e tudo e tal. Aí um senhorzinho, tadinho, sem intenção nenhuma de afrontar, mas quem mandou o terremoto? Então, e aí desarmou o guia. Ou seja, não importa a desculpa que a ciência tem que te dar, mas tá bom, mas quem então fez esse terremoto acontecer? Quem mandou o Big Bang então? Então, isso é interessantíssimo. O que é que o senhor acha que vão dizer no arrebatamento? Os que ficarem? Foi abdução, foi extraterrestre, foi... Vamos falar de arrebatamento, Wesley? Vamos. O que é que vão dizer? Que o Wesley provavelmente vai ficar aí, então... assim, eu quero até deixar algumas coisas eu quero deixar para você. Você pode ficar com um relógio meu, tá? Algumas coisinhas vou deixar para você usar. Tá bom, obrigado. E aí você manda por WhatsApp as informações de como vai ficar aqui na Terra depois pra gente saber, a gente está lá em cima. Tá bom. Assim, arrebatamento é uma discussão teológica seríssima, porque existe a linha de que não existirá o arrebatamento. Sou assim, eu sou pré-tribulacionista, sou pentecostal. Não é? É uma área sobre a qual eu nem me debruço tanto, eu espero mais esperar acontecer. Nós iremos vivenciar isso. Mas o que eu posso lhe dizer é que nós seremos levados ao céu. E me parece, pastor, que não está muito longe. Se nós olharmos o cumprimento das profecias, é algo impressionante. Eu tive até um bate-papo... Acho que faz umas 3 semanas que eu estive aqui em São Paulo, um evento desse aqui, um bate-papo sobre o cumprimento de Ezequiel 37, como uma correlação disso com a aliança que está havendo entre Irã, Rússia, Turquia. Uma aliança de índole política, militar. Isso era inimaginável entre esses 3 países. E hoje você vê um alinhamento disso acontecendo que pode ser visto já em Ezequiel 37. Ezequiel 38, por exemplo, fala da reconstrução de Israel. Quem em sã consciência iria dizer que um país iria voltar a existir com o povo falando a língua daquele país? Depois de 2000 anos de diáspora. Não é isso, pastor. Eu estava dizendo aqui na outra situação para alguém sobre essa questão, eu disse, o pessoal vai para os Estados Unidos, emigra para os Estados Unidos, os filhos vão, dá pouco tempo os filhos não estão nem falando português. Não é verdade? É assim mesmo. Como é que você une esse povo? Você vai para Israel, o povo fala o quê? Hebraico. Hebraico é a primeira língua. Então, assim, esses sinais estão acontecendo. Então, nós seremos mesmo levados aos céus e o julgamento da maldade se dará, definitivamente. E aqueles que estarão em Cristo Jesus encontrarão a salvação, encontrarão um lugar em que o regozijo eterno e a alegria permanente são possíveis ao lado do nosso Senhor e Salvador. É isso que nos espera, né? Amém. É isso que dá sentido a tudo que está aqui, não é? Isso que dá sentido. É o que dá esperança. Eu sempre falo isso para as pessoas que não conhecem Deus ainda, eu tenho a oportunidade de evangelizar, olha, a única coisa que dá esperança é o Evangelho. Isso mesmo. Qualquer coisa fora do Evangelho não tem esperança. É finito, acabou e pronto. O Evangelho é a única coisa que te dá esperança, né? Até para a morte tem solução. Eu perdi minha mãe há uns 4 anos atrás e o Evangelho te conforta no pior dia da tua vida, né? Você olhar ali para o corpo e você poder falar assim, um dia a gente se encontra, a eternidade nos espera. Não seremos mais mãe e filho, seremos como irmãos, diz a palavra, mas nos encontraremos. Ou seja, o Evangelho tem conforto e esperança para tudo. Para tudo. Então, para você que está assistindo em casa e ainda não reconheceu a graça divina na sua vida, o poder de Deus na sua vida, a misericórdia que só Ele pode oferecer, eu espero que você use esse podcast para se aproximar de verdade, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. E para você o amar, você precisa acreditar que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aproveitando isso para convidar você para toda segunda-feira estar com a gente na Escola de Sabedoria. Toda segunda-feira, 20 horas, presencialmente, gratuitamente, aqui na Casa de Destino, Alameda Xingu 926, Alphaville, Barueri, São Paulo. Toda segunda-feira, 20 horas, você pode estar com a gente presencialmente. Se você mora em outro estado, você pode acompanhar online também gratuitamente pela nossa transmissão. Wesley, vamos para as considerações finais? Tem uma pergunta. Pastor, qual você acha que é a maneira certa de estudar a Bíblia? É pedir ajuda para o Espírito Santo? É comprar uma Bíblia de estudo e começar a ler? Como que Você você deu 3 opções aconselha? que devem acontecer simultaneamente. Pedir ajuda ao Espírito Santo, comprar uma Bíblia de estudo, né, e começar a ler. Eu acho que você deve estudar a Bíblia na perspectiva de que a chave interpretativa de todas as Escrituras é Jesus Cristo. Isso é uma coisa importante. Você deve estudar a Bíblia entendendo que aquilo é um documento coeso. A Bíblia se auto-interpreta. Você deve entender que a Bíblia traz explicações sobre ela mesma. Você deve estudar a Bíblia também tentando entender que a Bíblia conta uma só história. Muitas pessoas, pastor, conhecem as histórias da Bíblia. São como pérolas. Histórias belíssimas, não é? As histórias da Bíblia. Mas muitas têm dificuldade de interconectar estas pérolas, formando um lindo colar de pérolas. A Bíblia conta uma história que começa com um casal no jardim e termina com uma multidão em uma grande cidade. Quando nós entendemos isso, a história da Bíblia, isso nos traz uma revelação muito mais profunda. E nós devemos também estudar a Bíblia entendendo que todas as passagens trazem para nós um desafio e uma aplicação prática para que, se nós levarmos em consideração aquilo, nós seremos desafiados a nos tornarmos pessoas melhores. A Bíblia exerce um poder transformador. A Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é um livro que radicaliza a nossa existência. É um livro que faz com que nós sejamos pessoas absolutamente diferentes. C.S. Lewis dizia assim: não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Então, a Bíblia faz com que nós sejamos transformados. Aquela pessoa que se expõe às Escrituras, ela é transformada. E me permita só dizer mais uma coisa aqui. Aí é que a transformação encontra a liberdade. Porque a transformação das Escrituras é de dentro para fora. Quando você se expõe às Escrituras, você começa a mudar porque você quer mudar. É uma mudança interna que se exterioriza, que se torna perceptível no comportamento. Não é uma imposição externa. Então, por que isso é importante para os ouvintes? Porque, independentemente de como você esteja, você está pronto para entregar sua vida a Jesus. Você não precisa fazer nada para fazer essa escolha. Faça a escolha do jeito que você está. Abra o seu coração, se renda, arrependa-se, entregue sua vida ao Senhor. E a partir daí, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a transformação começa a acontecer de dentro para fora e você se transformará numa pessoa radicalmente diferente. Já será nova criatura quando entregar sua vida ao Senhor, mas também terá sua mente renovada, seu comportamento será alterado. De dentro para fora você será uma nova pessoa. Eu sempre digo aqui, quando eu estou aqui em São Paulo e outros lugares, conheço pessoas que saíram da Cracolândia, de lugares inimagináveis, de prisão, de máfia, e hoje são homens e mulheres de Deus. Eu tenho um amigo que escreveu um dos meus livros comigo, que era da máfia canadense. Da máfia chinesa no Canadá. Foi para a América Central, entregou sua vida ao Senhor, hoje é um homem de Deus. Tem um outro conhecido que era da Cracolândia aqui, hoje exerce uma função importante. Tem mulher, família, casa, carro. As Escrituras prosperam a pessoa de todas as áreas, você se torna digno. Para quê? Para que possamos proclamar a palavra da verdade e mais pessoas sejam atingidas. Sermos testemunhas, né? Testemunhas de Cristo, que está lá em 1 de Pedro. Não é? Sejamos testemunhas de Cristo, para que testemunhemos o poder transformador de Jesus Cristo, do Evangelho em nossa vida. Amém. Isso, né, pastor, é interessante que todos precisam disso. Muita gente fala do problema do sofrimento. É um problema real.
Mas também tem o problema do prazer. Muitas pessoas que podem se dar o prazer que quiserem, se não tiverem Cristo, têm uma vida miserável. É verdade. Eu tô lançando um livro novo agora chamado Ganhe o Mundo, Sem Perder Sua Alma. Baseado naquele versículo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu falo muito sobre isso, que o problema é um livro sobre dinheiro, sobre riqueza e eternidade. Eu falo que o problema do dinheiro é que ele tem a capacidade de patrocinar qualquer prazer. E a bênção do evangelho é te dar controle sobre os prazeres, lícitos e ilícitos. Porque tem os prazeres ilícitos, vou viajar com a minha família, lícito, mas vai fazer isso todo dia? Então que hora você vai cumprir teu propósito? Que hora você vai... E tem os ilícitos, que vão te condenar se você cometer. Então, é interessante como... senão a gente vai entrar em outro assunto profundo, que é sobre dinheiro na Bíblia, né? Que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Qual é a importância do dinheiro na vida do ser humano à luz das Escrituras, né? Eu tento elucidar isso no livro. Mas eu quero deixar já um convite aqui para o pastor Tassos, que é para voltar, né, Wesley? Porque Verdade. 2 horas não foi suficiente. Aham. Né? Eu já conversei com muitas pessoas intelectuais, mas já recebi aqui muitos intelectuais, mas eu estou assim surpreendido com a graça que Deus te deu para explicar as Escrituras. Então eu quero te fazer 2 convites, tá? Voltar ao Brunecast o mais rápido possível, quando o senhor puder, para a gente se debruçar em outros textos e explicar para o nosso público a Bíblia de uma forma que eles entendam. E segundo, por um evento que a gente faz de tempo em tempo chamado O Encontro. Uhum. Né, o último foi Augusto Cury, psiquiatra, Marlio do Mundo, Luiz Pondé, um ateu, e eu falando de espiritualidade. Então, a gente pega 3 mentes, senta aqui no nosso auditório e discute, no melhor sentido da palavra discussão, temas. Né? Então, só alinhar nossas agendas, o senhor está convidado, porque eu estou realmente impressionado com esse conhecimento todo. Pedir um forte aplauso, pastor Tassos Licurgo. Bom demais! Bom demais. Rune se converteu hoje. Verdade. Depois de muita resistência, foi tanta palavra que ele... Está convertido. Está convertido agora. Tá convertido. Já está diferente. Não, já está lá. Chega a estar rindo. Tá rindo. Tava triste, cabisbaixo, depressivo, chega a estar O rindo. Runes era ateu dos ateus. Pastor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. E eu espero que em breve a gente possa aqui estar novamente levando a palavra de uma forma entendível para quem realmente deseja se aproximar. Eu queria só, rapidamente, em cima das últimas palavras do pastor Tassos, falar que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais você reconhece sua miserabilidade. E aí mais você percebe que precisa de Deus. E aí mais você se entrega para Ele. E aí mais você melhora o teu comportamento, não para ter boas obras para mostrar para os outros, mas porque você já não consegue viver da maneira antiga. Eu estou te falando isso por experiência própria. Quanto mais você se aproximar da palavra, mais perto de Deus você vai querer ficar, ou seja, mais longe de coisas erradas você certamente ficará também. Então não deixe de ser uma pessoa que estuda a palavra. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, e para vocês que estão em casa, até o próximo Brunecast, paz e prosperidade.